Fala galera, o Gonçalense hoje está trazendo mais uma reportagem especial, uma entrevista muito especial. Estou aqui com Heloísa Helena, uma figura conhecida na nossa política, né? No âmbito nacional, podemos dizer assim, né? E Heloísa, primeiramente, boas-vindas e comece contando para a gente qual a sua trajetória de vida até ingressar na vida pública. Bom, primeiro agradecer muito a vocês, né, pela generosidade democrática do espaço. É sempre uma alegria estar aqui em São Gonçalo e na região toda, né, que é uma região muito sofrida. Eu digo sempre que o Rio de Janeiro é lindo no cartão postal. Tem belezas da mãe natureza, mas a vulnerabilidade econômica, social, ambiental, de transportes, infraestrutura, de dinamização da economia, geração de emprego e renda, né? É uma situação muito difícil. Então, eu entrei na política bem por acaso, viu? Eu já era militante do movimento social, né? Eu já tinha uma militância no movimento sindical, na luta por reforma agrária, também vinculada à igreja, onde a gente tinha, né, uma luta social, mas já era também militante, né, de uma estrutura partidária, mas nunca tinha pensado em ser candidata. Eu estava me preparando para sair do Brasil, porque eu sou enfermeira, sanitarista, era professora da Universidade Federal de Alagoas, e a minha área é de epidemiologia e planejamento de serviços públicos. Então eu estava pensando em sair, já estava me organizando para a carreira acadêmica, né? Acabei entrando muito por acaso, porque também todo mundo, né, do partido onde eu estava, a gente achava que não ia ter chance de ganhar a eleição. Então vamos apresentar a candidatura, né, para honrar a disputa política, né? Então, aí acabou que a gente ganhou a eleição, né? Eu fui ser vice-prefeita, né, da cidade de Maceió, que é a capital de Alagoas, e foi muito importante para mim também. Eu já era uma pessoa que estudava muito, né, sobre o planejamento de serviços públicos, mas tive a oportunidade de, na condição de vice-prefeita, trabalhar muito na administração pública, né? Era Ronaldo, que é um engenheiro, na época era do PSB, hoje ele é PDT, e aí a gente trabalhou muito junto. Eu aprendi muito sobre infraestrutura nas periferias, encostas, dinamização da economia, saneamento, transportes e educação, né? Já eram áreas que eu trabalhava mais na área da saúde, então foi uma experiência muito importante para mim, entrei por acaso. E voltar agora, né, para o Congresso Nacional, porque eu digo sempre assim, eu fiquei conhecida nacionalmente, porque fui a primeira mulher a disputar a presidência da República, porque o mandato de senador também foi um mandato de muitas duros combates, e são 8 anos, então você acaba tendo mais visibilidade. E voltei agora, 18 anos depois, né, para o Congresso Nacional. Eu voltei por uma circunstância ruim, porque foi com a suspensão do mandato do Glauber, mas voltei pela generosidade do povo do Rio de Janeiro, que me colocou como primeira suplente. E quando eu cheguei lá, 18 anos depois, né, aí eu digo que eu fiquei muito emocionada, não por estar lá, né, no Congresso Nacional, mas emocionada por ter voltado ao Congresso Nacional, pela generosidade do povo do Rio de Janeiro, que viu meu pai como pedreiro ir embora daqui com o corpo quebrado da construção civil, com meu irmão mais velho enrolado em trapos, com o coração partido, porque muitos nordestinos que para cá vieram não conseguiram realizar os seus sonhos. Alguns sonham em voltar para o lar, e outros, né, voltaram, como meu pai, com o coração partido, com meu irmão mais velho enrolado em trapos. E o meu irmão, que nasceu aqui, foi o que foi assassinado na minha adolescência. Então, eu fiquei emocionada, porque o Rio me colocou lá, e trabalhei muito, né? Foram praticamente 4 meses só, né, de mandato, porque o resto foi recesso. E foi uma experiência muito importante para mim também. Nós apresentamos mais de 75 projetos, com base não na iluminação minha, nada disso. Foi porque muita gente vivenciando a dor e o sofrimento do Rio Profundo, da realidade, né, implacável aqui, seja em relação ao SUS, ao acesso ao SUS, a dificuldade do acesso ao SUS. Você sabe que a gente tem a legislação mais avançada do mundo, mas tem um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de acesso, desde a porta de entrada do sistema até a média e alta complexidade, o sistema de regulação, as filas, né, de esperas absolutamente dolorosas, questões relacionadas ao BPC, tanto o Observatório Nacional do BPC,
que é composto por mães e pais de crianças com alguma deficiência ou transtorno do espectro autista, que também me levaram muitas reivindicações extremamente justas das dificuldades cotidianas em que essas pessoas vivem, que eu conhecia já por ter na minha família, mas é muito difícil quando você está em vulnerabilidade social e econômica, mora numa área de difícil acesso, tem muitas, né, imensas e dolorosas dificuldades, e o BPC que infelizmente virou quase que uma migalha do banquete farto do poder, porque se o pai e a mãe estiver trabalhando com carteira assinada, as dificuldades de você conseguir o acesso e não ser cortado são muito duras, né? Além da fila de 3 milhões de pessoas no INSS e outras coisas mais. Então, o que sempre me moveu pela política foi a vida real das pessoas. Primeiro porque a política é um lugar, assim, bem repugnante, né? Para quem gosta das coisas claras, não importa se você é da direita ou da esquerda, para quem gosta das coisas claras, para quem não gosta do cinismo e da dissimulação, para quem não gosta do que eu repito sempre, que é o moralismo farisaico, você condena no adversário e acoberta no aliado, para quem não gosta de duas conversinhas, né? Então é sempre embate cotidiano, né? A briga diária, né? Uma briga diária. Porque para quem gosta do cinismo e da dissimulação, não, porque vai lá, faz um discurso no plenário e faz outra coisa no gabinete, faz um discurso no plenário e faz um arranjo eleitoreiro, né? E descarado, desavergonhado em outro espaço. Então é sempre muito complicado. Mas assim, o que sempre me moveu na política foram as lutas por políticas sociais, por políticas públicas, para as pessoas que têm maior vulnerabilidade econômica e social. Eu até repito sempre que me sinto honrada com a generosidade democrática de pessoas que não precisam do meu trabalho, porque uma pessoa que mora num lugar tranquilo, condição, né? Já tem uma condição, não depende das imensas e dolorosas filas do SUS, não depende do desespero para conseguir um horário integral numa escola pública, não vivenciam territórios de violências, onde seus filhos acabam sendo arrastados como mão de obra escrava do narcotráfico, ou seu filho que está como operador de segurança vivencia situações indignas de salário de trabalho e outras coisas mais. Porque se dependesse da minha família mesmo, eu não estava na política, né? Eu acho que 99% da minha família preferia que eu não estivesse na política, porque sabe que, embora eu seja, na minha família, muito calma, eu sou durona. Não gosto de duas conversas. Eu digo assim, eu não fiz duas conversas nem quando era jovem, que podia aspirar a ter cargos, prestígio, poder. Eu nunca fui beijar a mão do rei, independente de que partido ele esteja. E nunca me submeti, nem aceitava. Nem pensar em lamber o rastro por onde passa o poder. Então, tudo isso deixa você numa situação, entre aspas, desconfortável na política. O problema é que tudo da vida é decidido na tal da política. Sim. Do buraco na rua, da ausência de saneamento, se a sua criança tem escola integral, se você consegue fazer um procedimento cirúrgico, tudo se define na política, no orçamento municipal, estadual, no orçamento federal. E num país muito rico, né? Porque o país é rico, né? Quase 7 trilhões de orçamento. Exato. É muito dinheiro, é muita riqueza. Infelizmente, alguns poucos ficam com a riqueza e a grande maioria fica com as migalhas que caem dos banquetes fartos de poder. Então, eu nunca me conformei com isso, nunca aceitei isso. Não é porque eu vim de uma família pobre, que eu não sou de família tradicional, nem de família de política, não é por isso. É porque eu acho que a gente tem que honrar. E do mesmo jeito que eu, por alguma circunstância, alguma mão solidária, alguma circunstância, eu fui salva, né? Então eu quero que todas as crianças e jovens em áreas de extrema vulnerabilidade ou de famílias empobrecidas, eu quero que elas tenham o mesmo direito de desbravar caminhos no mundo com dignidade. Então, às vezes você ser a exceção é uma coisa que pode ser bonito e inspirador para outras crianças que não têm nada, mas a gente não pode se contentar com a exceção. A gente tem que transformar em regra a possibilidade concreta de que meninas e meninos que não nasceram em famílias ricas, nem tradicionais, nem da política, elas possam disputar os espaços de poder, porque é lá que se decide o destino das pessoas. Aí a gente não pode, né? Eu compreendo quem vota nulo, compreendo quem se abstém, compreendo quem odeia a política, porque tem muito bandido na política mesmo,
Eu compreendo. Agora, a gente só precisa ter consciência de que é na política que se decide tudo. Sim. E se lá não estivermos intervindo, debatendo, disputando ações concretas e objetivas, alguém vai decidir sobre o nosso destino. Perfeito. Exatamente como você disse. Alguém vai decidir por nós e a gente precisa saber a quem entrega essas decisões, né? Todas as vezes que eu falo do processo eleitoral, eu sempre fico dizendo, primeiro que não vai brigar na rua, nem na família, por causa de disputa política, porque a gente também vive num Brasil de idolatria política, Sim. Né? É um lado diz que é santo e o outro não presta, o outro lado diz a mesma coisa, né? E vez ou outra você vê o moralismo farisaico, condena no adversário, acoberta no aliado. Então, eu acho que no ano eleitoral é muito importante, né? Você escolher melhor, eu acho que isso é muito importante. Não estou falando, eu sou da esquerda, não estou falando de que é porque é de esquerda que é bonzinho. Não, bandido tem em todo lado, para todos os perfis ideológicos tem. Não é isso, mas eu digo assim, eu acho que você tem que escolher mais do que a palavra. Porque qualquer candidato, pré-candidato, o que quer que seja, que chegar aqui com você, ninguém vai dizer que vai roubar, que não vai defender a educação nem a saúde, todos vão falar a mesma fala. Porque as palavras, né, discurso, elas podem ser verbalizadas por qualquer pessoa. Como você não tem o detector de mentira, né, aqui, então todos vão falar a mesma fala, ninguém vai dizer que vai roubar, que é contra a saúde, educação, segurança pública. E o grande desafio do eleitor, que ainda não se decepcionou, que ainda não está indignado e que quer ficar à margem dessa bandalheira toda, a única coisa que você tem que se perguntar é se tem coerência ou abismo, né, entre o que a pessoa fala e sua história de vida. E é uma tarefa dura, porque às vezes as pessoas me perguntam, e como é que eu vou fazer isso, Heloísa? Como é que eu vou saber se a pessoa não está mentindo, se não é um desavergonhado qualquer mentindo, usando das palavras para conquistar as pessoas e depois deixando as pessoas feridas para trás? Bom, é uma tarefa, né? Você identificar se existe coerência ou abismo entre o que as pessoas falam e suas histórias de vidas e os votos que ela deu. Sim. E a defesa do que ela deu, né? Se tem coerência, né? Se tem coerência ou não. Então, eu acho que isso é muito importante. E também a questão de você se perguntar, né? A quem você entregaria mais de 230 milhões de emendas de execução obrigatória. Para quem você entregaria? Porque todo deputado tem. Todos. De direita, de esquerda, do centro, de qualquer lugar. Eu não tive os 200 milhões porque eu sou suplente. Sim. Mas... E o titular já tinha feito a destinação do recurso. Então, todos os parlamentares, não é orçamento secreto, PIX, conversa fiada. Isso não é. Todos os deputados de esquerda, de direita, do centrão, do centrinho, da base de bajulação, da oposição, ou de que quer que seja, todos os parlamentares têm mais de 230 milhões de emenda de execução obrigatória nos 4 anos de mandato. Mais de 50 milhões por ano, para colocar onde quiser. Há 18 anos atrás, quando eu fui senador, isso não existia. Você votava contra o governo não liberava R$1. Você era contra o governo roubar direito dos trabalhadores, você não recebia uma emenda. Hoje não, independente de ser da base de sustentação. Já tem esse valor e tem que destinar, independente de onde seja. E pode destinar para as áreas que ele identificar como melhor. E aí, o desafio também, né? É de você identificar onde cada parlamentar colocou o recurso. Não é descrito isso? Quem foi, porque está lá escrito, né? Está lá escrito. Então, a gente até montou uma estratégia de uma ferramenta para fazer como se fosse assim, um acompanhamento da execução orçamentária, para identificar isso. Porque, às vezes, no orçamento está tudo muito bonito e não é executado pelo governo. Agora, as emendas de execução orçamentária dos parlamentares têm a obrigação de serem viabilizadas. Então, é sempre bom você se perguntar, né, para onde você destinou mais de 200 milhões da sua vida. Porque todo dinheiro é dinheiro público. O dinheiro que está no orçamento municipal, ou estadual ou federal, não foi nenhuma personalidade política que colocou. Foi a população. Desde o pequeno empreendedor que pagou a tributação, até a mais simples dona de casa, a classe média assalariada. A mais simples dona de casa, tudo da vida dela, ela paga tributo para o governo. Sim. A pedra de sabão, o arroz, tudo que ela compra, exatamente, são os tributos indiretos. Ela encaminha lá para o governo. Então, você tem que se perguntar, ora, do seu dinheiro, do dinheiro que é
imposto que é o do seu trabalho, né? Você tem que se perguntar do dinheiro do seu trabalho, do seu suor, da sua exaustão psíquica, emocional, do tempo que você fica trabalhando, ao invés de estar cuidando das suas crianças, todo esse tempo, tudo que você ganhou um salário mínimo, mais de 86% disso, você está lá pagando tributo porque você compra tudo. Sim. A grande maioria da população não está investindo na Bolsa de Valores de Nova York, da Faria Lima, ela está comprando alguma coisa. Quando ela compra alguma coisa, do lápis, do livro, da medicação, da pedra de sabão, tudo que ela compra, ela deixa lá imposto, tributo indireto, para ir para o governo. Então, o governo tem a obrigação de não roubar e devolver em políticas públicas e políticas sociais. E discriminar para onde está indo. Exatamente. E para as áreas que são importantes para a população e que não pode esperar. Eu digo sempre que tem coisas que não pode esperar. Se você mora numa encosta que quando a chuva vem, derruba a casa e mata seus filhos, ou uma enxurrada que leva o pequeno empreendedor e a família toda, você pode esperar quando você está numa área de vulnerabilidade? Não pode. Então você tem que ter o respeito ao ambiente e o respeito às pessoas que vão morar em condições absolutamente indignas, porque não tem onde morar. Então, você tem que exigir isso. Se a sua criança fica sozinha em casa, ou você está na creche, que 11 horas você tem que buscar a criança, que é impossível uma pessoa que trabalha os 2 horários conseguir fazer isso. E se trabalhar num lugar distante, como é que ela vem? Não faz. Ela vem voando, vem no helicóptero? Não. Então, imagina, você está lá, você está lutando por educação integral. Todo o dinheiro, é o dinheiro da escola de qualidade, da educação em horário integral, o dinheiro do SUS, o dinheiro da segurança pública para você não andar desesperado nas ruas, é o dinheiro que podia salvar o seu filho para ele não virar mão de obra escrava do crime organizado. Então, é o seu dinheiro. Você tem que se perguntar para quem eu entregaria o meu dinheiro, porque eles vão receber de qualquer jeito. Se o indignado, que é ainda bem, desconfiado, eu também sou a velha sertaneja durona e desconfiada. Então, se uma pessoa desconfiada, indignada com o que vê, ela não muda a situação, os grandes e poderosos não vão mudar. Não vão mudar. Os que estão comendo do banquete farto do poder não vão mudar. Não tem para que eles mudarem. Exatamente, eles estão de boa e confiam na impunidade. Sim. Porque tem a impunidade, né, de quem tem dinheiro para pagar um bom advogado, para comprar sentença, para fazer qualquer uma outra coisa, né? Esse não vai ser preso. Você não viu o Banco Master, a confusão do Banco Master? Eles não só foi aqui no Rio, não. No Rio, fizeram no Rio e fizeram em mais 18 estados, e em municípios do Rio e em municípios de 18 outros estados. Quem vai pagar a conta do banditismo é um político pobre. A gente vai aceitar isso? Não vai aceitar. Quem vai pagar é o pobre. É o pobre. Por quê? O Fundo Garantidor de Crédito, que garante, né, a tranquilidade do sistema financeiro, não garante os pobres, mas o sistema financeiro garante. Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal teve que antecipar 6 anos da sua contribuição para o seguro dos bancos em 6 anos para poder dar conta de quem comprou papel até R$250 mil, que não foram os pobres. Então, isso. O Fundo Previdenciário dos aposentados e pensionistas, esses vão ser pagos pelo orçamento, porque não é pago lá pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, vão ser pagos pelos orçamentos. O rombo que deixou. Pronto. Aí o rombo do banditismo político é sempre pago pela população pobre. Como é que a gente vai ter paciência com isso? Você tem paciência se alguém estiver usando a sua criança como mão de obra escrava? Você tem paciência se for sua mãe ou seu filho desesperado por um procedimento cirúrgico ou para iniciar um tratamento de quimioterapia? Você tem paciência quando é o seu? Não. Então, se não tem quando é o seu, você tem a obrigação de não ter paciência também quando é o filho do outro. Daqueles que a gente nem conhece, que nem conhece a gente, mas que a gente tem a obrigação de lutar por eles todos os dias. E isso se dá só no mundo da política. Infelizmente, queríamos nós que a gente vivesse, né, numa sociedade tão evoluída que a gente não precisasse de ninguém para nos representar e para operacionalizar saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda. Como nós não estamos, né, nesse espaço elevado do padrão civilizatório, tudo é decidido nas instâncias de decisão política, nos espaços de poder, nos municípios, nos estados, no governo federal. E tem coisas que os municípios, independente de quem seja, não têm condição de viabilizar. Tem coisas que precisam, sim, da emenda do parlamentar federal, precisam, porque
tem problemas que são muito grandes e que os orçamentos municipais, mesmo em municípios ricos, eles não conseguem operacionalizar. Coisas grandes, obras grandes de infraestrutura, não conseguem. Precisam do governo federal. E é por isso que os deputados federais têm a obrigação de estar lá, viabilizando alternativas para as áreas, no meu caso, né, que eu acho que devem ser para as áreas de maior vulnerabilidade econômica e social, porque quando as pessoas estão inseridas economicamente, é bom para todo mundo. Você está aqui nesse comércio, é bom para todo mundo, porque se a pessoa tem um salário digno, ela vai comprar alguma coisa e, portanto, vai preservar o emprego de quem está no comércio, de quem está produzindo na indústria, a economia... empreendendo também para todo mundo. Vai, com certeza, vai circular. Agora, a pobreza extrema, a desigualdade social, as profundas desigualdades de renda, essas não levam nenhum país a ser uma nação, nenhum país a ser pátria. Ontem estavam me perguntando, como é que você está torcendo pelo Brasil? Eu digo, bom, rapaz, eu estou torcendo não é porque é para quem vai ter dinheiro, não. Quem vai receber dinheiro. Eu estou torcendo para que o povo brasileiro tenha um pouquinho de alegria, porque as crianças, né? Sei que todo mundo chora, mas eu digo, as crianças, elas ficam profundamente tristes quando ela vê uma derrota do Brasil. As crianças de Cabo Verde vão ficar também, as crianças da Argentina ou de Marrocos, mas as crianças do Brasil. Eu tive em Rio das Pedras no dia anterior, a gente conversando com uma meninada que estava lá, aí um torce pelo Neymar, outro pelo Vini, outro pelo Messi, outro pelo Cristiano Ronaldo e por aí vai. Então, essas crianças, elas ficaram profundamente tristes. Então, num mundo onde já tem tanta tristeza, num país de tantas desigualdades, eu queria mesmo que tivesse, né, uma alegria, né? Uma pequena alegria nos corações destroçados, nos corações partidos, especialmente das crianças e dos jovens, né? Porque tem criança que nunca viu, né, o Brasil ganhar uma Copa. Então, claro que a gente queria ter. Mas não é isso que faz um país virar uma pátria. O que faz um país ser uma pátria é quando ele garante políticas públicas e políticas sociais que deem a todos a mesma chance. Dignidade para o cidadão. Exatamente, dignidade. Porque se você não dar dignidade a todos, então você não cuida dos seus filhos, você não é uma pátria, uma grande mãe, não é uma pátria mãe. Você é um país que divide absolutamente de forma desigual para os que estão na estrutura de poder o banquete farto e para a grande maioria do povo as migalhas que caem deste poder. Então, o Brasil não é uma pátria justa, soberana, igualitária e fraterna, porque deixa milhões de seus filhos para trás, feridos para trás. Por isso que não é uma pátria, mas um dia será. E a gente, você é bem mais jovem do que eu, mas a gente, eu digo sempre assim, mesmo quem tem convicção, como eu tenho, que não vão ver um país melhor, o país que eu considero um país justo, igualitário, fraterno, mas eu quero ter a consciência tranquila de que lutei todos os dias para que este país possa ser uma pátria justa, igualitária e fraterna e que trate os seus filhos da mesma forma, independente do lugar que mora, independente da cor da pele, da forma de amar, da religião que professa, da espiritualidade que tem. Todas as pessoas deste país têm direito, inclusive estabelecido na legislação em vigor, inclusive estabelecido na lei. Então, é por eles que eu luto, né? E é por eles que eu ainda estou na política, né? Eu fui longe demais para contar essa história, né, meu filho? Mas eu digo, é só por isso que eu ainda estou na política, né? Porque enquanto existir, né, dor e sofrimento, a gente tem que estar lutando também. Perfeito. E é o dever também do cidadão não só votar, né? Tem que fiscalizar, tem que estar de olho em quem você elegeu e até quem você... Se você votou na pessoa que não se elegeu, você também tem que estar de olho, porque é o que você falou, né? O dinheiro é todo nosso para o orçamento, né? A gente, quando está num cargo político, tem a obrigação de fiscalizar e monitorar e de arrancar o véu da hipocrisia, independente do governo de plantão, se é do partido que você gosta ou do que você detesta, para não ser o moralismo farisaico. Mas é fundamental o que você disse, a população também fiscalizar. Eu sei que é difícil, porque é difícil até para você entrar, né? Quando você vai investigar as coisas, analisar, mas você tem que cobrar de quem está lá. Porque quando eu sou implacável na fiscalização, monitoramento e controle, não é porque eu sou boazinha, não. Que partido nenhum é o altar dos ungidos. Não é porque eu sou boazinha, não. É porque é minha obrigação. É porque é prerrogativa minha apresentar projeto e é minha obrigação
ter coerência com aquilo com o qual eu me comprometi e com aquilo que é a razão de estar na política. E você corretamente disse, tem que fiscalizar também. Todos os cidadãos, independente de estar lá ou não quem ele elegeu, ele tem que fiscalizar. Exato. E não pode ficar essa polarização que a gente vive hoje também, eu Essa acho. idolatria. É um pouco nociva, né? Minha Tanto para o debate político. Porque aí, eu estava conversando, dizendo assim, olha, você tem que fazer o seguinte, o que é que vai fazer no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto ano? Quais os investimentos, né, que os candidatos vão disponibilizar? Porque tudo acaba girando em torno da idolatria política das candidaturas presidenciais. Sim. Né? Acaba virando isso. Então, ao invés de se perguntarem como cada proposta está sendo apresentada para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, porque eu sei, né, o que é que eu quero fazer. Sim. Agora, os governos, eles têm a prerrogativa de executar. Exato. Brigar e fiscalizar e colocar as emendas, né? Lógico que a gente não pode pedir voto, porque não tem nem sentido. Além de ser ilegal, não é o período de fazê-lo. Mas eu digo assim, eu sou pré-candidata. Eu sei quais as áreas que eu gostaria de trabalhar, né? Então ninguém pode... Já tem em mente onde você vai trabalhar. Porque são áreas que eu tenho identidade, né, técnica e conhecimento, faz parte da minha caminhada. Agora, como é que você chega numa região de altíssima vulnerabilidade? E você vai dizer, vai resolver tudo naquela região? Rapaz, não tem óleo de peroba para lustrar tanta cara de pau. E tem gente que diz isso. E tá lá, a pessoa tão desesperada, né? Tão sem rumo, sem nada, que é capaz de a pessoa dizer, tá bom, tá, acredita, né? Eu vou votar, acredita, né? Ou já tá tão indignada que diz assim, como os políticos são tudo bandido mesmo, então eu vou vender meu voto, pelo menos eu ganho os 100, 200 reais. Por quê? Porque é tanto bandido na política que infelizmente acontece isso. Mas se a gente se ausenta dela, a gente está entregando aos grandes e poderosos, aos que gostam da bandidagem, o nosso destino. Perfeito. Aí eles que decidem. Quando você não escolhe, alguém escolhe por você, né? Exatamente isso. E às vezes, eu não sei, porque você é mais jovem, né? Mas não sei se você já ouviu alguém dizer, mas se ninguém votar, anula a eleição. Pois que não é verdade. Se 2 ou 3 votarem, exatamente, são as fake news. Pode votar meia dúzia de pessoas. Quem tiver mais votos vai ganhar. E até se tiver empate, não chama outra eleição, né? Porque o que tiver mais idade ganha, e fora as outras coisas horrendas que acontecem, né, nas disputas políticas. Então, eu acho que é obrigação nossa, né, fiscalizar, monitorar, apresentar projetos que possam possibilitar uma melhoria na vida das pessoas, além das mudanças estruturais profundas que são necessárias. Claro, colocar, né, as emendas do orçamento. Mas eu acho que a grande pergunta que tem que ser feita é isso mesmo, para quem você entregaria mais de 200 milhões do seu trabalho, dos momentos que você não ficou na sua casa com o seu filho, dos momentos que você foi e voltou chorando, né, tentando trabalho e não conseguiu, ficou pendurado no transporte, na mais absoluta indignidade. Você tem que se perguntar, foi o seu trabalho que colocou dinheiro nos orçamentos municipais, estaduais e federais. Então, a quem é que você vai entregar esse dinheiro? Sim. Se você não confia em ninguém, dê um jeito de entrar na política, né? Se só confia em você. Agora, não se ausentar dela é entregar à bandidagem o que eles mais querem, que é a impunidade das urnas, e ao estar lá, conjugar de todas as formas e modos o verbo roubar. Então, nem ceder à idolatria política, e ao que você falou corretamente, não ceder às fake news, e viabilizar, né? E procurar saber da vida das pessoas para que você não seja confundido, enganado ou manipulado pelas palavras. Porque, repetindo, todas as personalidades políticas vão falar a mesma fala. O grande desafio é identificar se existe abismo ou coerência entre o que as pessoas falam e suas histórias de vidas. Perfeito. Falando um pouco, a gente está falando de escolher um candidato e votar no candidato é para você escolher que represente você, né, dentro da política. Exatamente. Fala em representatividade, né, as mulheres são a maioria do eleitorado, né, só que a parcela... E cuidam do outro pedaço do eleitorado. Exato, exatamente. E elas ainda assim são uma parcela menor, né, nos lugares de poder, tanto nos eletivos, né, que são eleitos, quanto até no judiciário mesmo, né. O que você enxerga que pode ser feito para mudar esse panorama? Primeiro, assim, eu acho que nós mulheres, né, nós somos, a maioria da população, somos, ao longo da existência humana, são as mulheres quem mais cuidam das feridas do corpo
e da alma do outro pedaço da população. São as mulheres que se submetem ao trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente como trabalho, que é o trabalho doméstico, que marca profundamente de lesões de esforço repetitivo às mulheres, e ao cuidado, né, que deveria ser considerado como sagrado, porque é o cuidado nos momentos mais difíceis da existência humana, das feridas, das emoções, das mentes e do corpo, são as mulheres que estão lá cuidando. Então é muito triste, né? E é por isso que eu digo sempre que nós mulheres temos que nos perguntar como nós criamos os nossos meninos. Porque os nossos meninos são outro pedaço da população. Então, do mesmo jeito que a gente se pergunta como é que uma sociedade aceita que a maioria da população, que cuidou do outro pedaço da população, né, que cuidou dos piores momentos da existência humana, como é que a gente aceita que essas mulheres sejam vítimas das mais profundas, né, dos mais tristes ataques que chega da mutilação do corpo, da alma, das diversas formas de violências, das palavras, até os assassinatos, né? Então a gente tem que se perguntar por isso e dizer com clareza também. As mulheres, se nós somos maioria da população e cuidamos do outro pedaço da população, que ao longo da nossa existência cuidamos das feridas do corpo e das mentes, que fazemos o trabalho da casa, exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente como trabalho, por que é que nós não podemos estar nas instâncias de decisão política? Se nós somos maioria da população, como é que nós vamos nos contentar? Não, eu não vou dizer que apenas por ter uma estrutura anátomo-fisiológica feminina igual a minha, é que ela vai ser melhor. Não, mas eu digo assim, mas não é possível que não tivesse nem pelo menos meio a meio, né? Então, sim, não é a estrutura anatomofisiológica que define o bom mandato ou o péssimo mandato, mas também não é justo que a maioria da população não esteja lá devidamente representada, porque quando alguém vê, eu nunca esqueço, quando eu fui eleita senadora, há um século atrás, quando eu cheguei numa região de alta vulnerabilidade, numa região do campo, né, de agricultura, quando eu cheguei nessa área, onde inclusive, né, na luta dura pela reforma agrária, tinham quebrado os meus dentes, e eu encontrei uma menininha com o cabelo preso como o meu, e ela disse: eita, Heloísa, quando eu crescer eu vou ser senadora feito tu. Ela não quis entrar na política depois que cresceu, foi para ser professora maravilhosa, fazer outra coisa, mas é uma coisa muito bonita quando você diz isso. Então, muitas vezes, até quando são mulheres que pensam diferente do que você pensa, é importante quando elas estão lá, porque simbolicamente é importante, porque você vai dizer, olha, as mulheres, nós, maioria da população, de alguma forma estamos lá representadas. Depois a gente diferencia o joio do trigo. Agora, não pode, é porque é mulher, não pode estar lá? Então, olha, veja só, né? A sociedade dedica os momentos mais difíceis da existência das pessoas, que é na infância, nos doentes, né? Não dedica para que nós mulheres possamos cuidar? Imagina o tamanho. E como é que não podemos estar nas instâncias de decisão política, nos espaços de poder? Alto lá, de jeito nenhum. Então, nós cuidamos da humanidade e temos o direito de estarmos lá representando a sociedade de uma forma em geral, né? Então, temos o direito de estarmos lá e eu tomara que as mulheres também compreendam isso, né? Porque é muito importante que as mulheres tenham essa compreensão também. Perfeito. Luiz, eu vou voltar um pouquinho para essa trajetória, porque você fez parte, né, da história recente da política nacional. Muita gente não conhece, como muita gente também não viu a Copa, não viu o Brasil ganhar uma Copa, também não lembra dessa trajetória lá atrás. No início de 2003, ali você fazia parte da base do governo, né? E você teve uma divergência com o partido e fechou o partido, e rachou com o partido, certo? O que aquele episódio ele te ensinou sobre a política brasileira? Olha, tem muita gente que toda vez diz assim, você fica criticando o governo porque foi o partido que lhe expulsou e blá, blá, blá. Eu digo assim, lógico que minha família ficou muito triste e com muita raiva, né? Sim. Porque eu lutei muito, né? Eu dediquei os melhores anos da minha juventude por uma determinada luta, né? Passei circunstâncias extremamente dramáticas, né, de violência política por isso.
Mas eu digo sempre assim, que foi importante aquele momento, por quê? Porque por mais que tenha sido uma perseguição implacável contra mim, por mais que tenham feito a perseguição implacável e violenta contra mim, meio que queima na fogueira a bruxa para que mostre às outras que se quiserem reclamar o que vai acontecer com elas, mas por outro lado eu fui testada na política. Entre ter ministério, cargos, prestígio e poder, ou continuar lutando pelo que eu acreditava. Então, foi até bom. E eu sabia, quando eu dei o voto contra, né, o roubo dos direitos dos trabalhadores, no caso, eu me senti obrigada a fazer isso em coerência, porque eram os trabalhadores do setor público, e como eu já tinha na primeira parte do mandato do Senado, em relação aos trabalhadores do setor privado. Então, eu dizia isso direto, eu digo, ora, há 3 anos eu estava aqui aos gritos contra a reforma da Previdência que o Fernando Henrique tinha retirado direitos dos trabalhadores do setor privado. Como é que agora eu vou aceitar a mesma coisa? Vocês nem recompõem do setor privado e estão tirando do setor público? Então, foi um momento importante na minha vida. Por quê? Porque eu fui testada entre ter cargos, prestígio e poder ou lutar pelo que acreditava. Claro que eu sabia, na hora do voto, que a perseguição implacável vinha. E veio com fúria, né? Para me obrigar realmente a sumir da história da política, que foi o que eles fizeram. Faria né? mesmo escolha? Não, faria igualzinho. Faria igualzinho. Então, aí eu não tenho dúvida. É normal que na nossa existência tem coisas que a gente tem a obrigação de refletir e mudar. Mas nas escolhas da política, todos me perguntavam, você tem certeza que você vai votar contra esse projeto? Eu digo, sim. Você tem certeza que vai combater o banditismo político? Você sabe o que vai acontecer. E eu sabia o que ia acontecer e realmente aconteceu. Porque onde eles podiam tentar me esmagar, eles iam com toda a brutalidade. Porque é o quê? É o moralismo farisaico, de condena quando o adversário faz e faz igualzinho com os aliados, né? Então, mas tudo isso, nem mágoa nem rancor. Eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa boazinha, eu não, que eu não sou sem vergonha de, né, você ser atacado covardemente e depois ficar boazinho, lambendo o rastro por onde poder passar. Comigo não gosto dessas coisas, não. Agora, é um momento importante para a minha vida porque eu fui testada entre ter cargos, prestígio e poder e lutar pelo que eu acreditava. Então, isso para mim foi muito importante, porque senão, talvez eu não tivesse a chance de ser testada. E eu tive a chance de ser testada entre ter cargos, prestígio e poder ou lutar pelo que acreditava na hora do voto, na hora do vamos ver, né? Porque foi quando aconteceu, não era uma coisa qualquer, né? Enfrentar o plenário de uma casa poderosa como é aquela, e nós enfrentamos por convicção, sabendo como pagaríamos isso quando eles queriam roubar aposentadorias especiais de professores, de trabalhadores da segurança pública, de policiais, de gente da área da saúde, né? Levaram um bocado de direito, mas a gente ainda conseguiu também segurar alguns para que não levassem tudo das aposentadorias, que é o obrigatório, né? Lutar pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras e pelos que nada têm, a gente luta para que um dia possam ter. Perfeito. Luiz, a gente está chegando na parte aqui do nosso quadro. A gente tem a bola quadrada e a bola redonda. Bola redonda é para quem você quer dar uma nota 10, dar um elogio. Tá e a bola quadrada é para quem você acha que tem que tomar um puxão de orelha, né? Ixi Maria. Fica à vontade, com qual você quer começar? Tanto faz, pode fazer aí. Fica à vontade. Eu dou? Você que dá um elogio para quem você acha que merece. Eu não vou dar para uma pessoa, eu vou dar para todas as pessoas, porque senão a gente fica se reivindicando como bom, maravilhoso, né? Que só no setor ideológico tem gente que presta, que é mentira. Perfeito. Em todo canto tem gente que presta e gente que não presta. Então, eu dou para todas, eu quero dar para as mães, né? Para as mães que lutam pelos seus filhos, para as mães que lutam pelos filhos dos outros, para as mães que às vezes nem têm filhos e são quase que mães, né, de tantas outras pessoas também. Então eu quero dar para as pessoas que lutam muito, que às vezes não têm reconhecimento de sua luta e que mesmo com lágrimas escorrendo todos os dias pelos caminhos que os meninos e meninas tomam, né, ou quando perdem seus filhos, elas continuam lutando e lutando e lutando. E eu dou também para os pais que são pais, bons, acolhedores, verdadeiros, importantes. Eu também dou, né? Meu pai
o que foi pedreiro aqui no Rio de Janeiro, morreu quando eu tinha 3 meses de idade, né? De um câncer ósseo avassalador. E eu tenho filhos só meninos, né? Então, e eu fico feliz quando eles são, né? Quando um deles que é pai, sendo bom pai. Eu fico muito feliz. Então, eu dou para todas as pessoas que lutam por uma sociedade justa, igualitária e fraterna, especialmente para as pessoas mais pobres, que são as pessoas que mais precisam e que são as pessoas que não podem esperar nem a eleição, nem a revolução, nem as grandes transformações. Elas precisam hoje, né? Hoje, elas precisam hoje. Então, para quem luta, e luta muito, eu dou essa bolinha redonda, maravilhosa. E para quem não presta, né? Quem tem duas conversas, né? Para quem rouba o dinheiro público descaradamente e, portanto, rouba da dignidade da criança, rouba da dignidade do serviço de saúde, esses eu dou essa quadrada. A bola quadrada. É. Então tá perfeito. E muito obrigada, muito obrigada a vocês, né? A você e a vocês todos que fazem o programa. Muito obrigada pela generosidade democrática do espaço e a quem nos acompanha, né? Porque nesses momentos de idolatria política, ser ouvido já é uma honra, né? Então, muito obrigada. Obrigado você, Luiz. É um prazer te entrevistar, te conhecer. Meu filho. Parabéns pela luta política. Acho que você já deixou seu recado, mas se você quiser mandar um recado final aí pro pessoal. Eu quero dar um abraço muito grande para as pessoas e eu espero que a gente aprenda a sentir na gente a dor que é do outro, né? Eu acho que tem lições até espirituais, né, de muitas religiões relacionadas a isso. Mas quando você sente como sua a imensa dor que parte o coração do outro, eu acho que você está preparado para mudar o mundo, né? Mudar este país para que ele um dia possa ser uma grande pátria e que o Rio de Janeiro possa ser bonito na vida real e não apenas nos cartões postais, na efervescência cultural, com tanta dor e sofrimento nas calçadas, aos territórios dominados pelas violências e pelas imensas dificuldades que a grande maioria do povo do Rio de Janeiro tem de ter acesso a políticas públicas com dignidade como elas realmente merecem. Perfeito. Obrigado, Luísa Helena, mais uma vez. Obrigada, meu filho. Um cheiro para vocês. Pessoal, essa entrevista especial com a Luísa Helena vai ficando por aqui. Então curte, compartilha, se inscreve aí no canal e até a próxima.